Talvez o Grêmio escreva certo por linhas tortas. Eu estava vendo mais cedo a notícia de hoje de que o Cruzeiro teria interesse em contar com o Renato para ser o treinador deles em 2025. Eu, embora tenha a fama de ser defensor do Renato e passador de pano do Renato por algumas pessoas, né, porque eu tento ponderar as situações e vejo méritos nele, eu há 2 anos praticamente digo que quero uma oxigenação no Grêmio. Eu defendo a troca de treinador há 2 anos não, né? Mas desde a virada do ano passado para esse, e agora defendo para o próximo também. Falo no Vojvoda, né? Mas enfim, podem ser outros nomes também. Eu acho que essa oxigenação ela pode ser interessante para o clube por vários motivos. Por motivos dentro de campo mesmo, né? Para a gente ver um outro trabalho, para a gente errar novos erros, acertar novos acertos, para a roda virar, assim, sabe? Para a roda girar nesse sentido. Mas também até por questões externas, sabe? Esse clima que se instaurou, assim, de quem defende, de quem critica, da torcida rachada e tudo é pesado, e o Renato está tornando a coisa pesada também com as atitudes dele, né? E eu vejo um Renato desistente, um Renato de saco cheio, um Renato xingando o jornalista que faz perguntas às vezes normais. Eu já defendi muito o Renato porque eu já notei também críticas não merecidas, né? Como é que se diz? Exageradas, distorções, né? Já vi perguntinhas maliciosas que fizeram para ele, né? E por isso que às vezes eu defendo, eu tento puxar a minha razão para um centro, assim. Mas ultimamente as perguntas até têm sido pertinentes, algumas delas, e o Renato mesmo assim está irritado e bate de frente e não aguenta mais. E no jogo contra o Galo, no retorno da Arena, o meu lado defensor do Renato, durante os 90 minutos, aflorou novamente, tá? Mas eu vou dizer pra vocês, depois dos 90 minutos, talvez eu tenha me irritado mais do que os maiores críticos do Renato. Por que eu digo isso? Porque voltou aquele discurso, todo mundo falando que o Renato esvaziou o meio de campo, entregou para o Galo. Eu não concordei com as substituições do Renato, eu acho que ele também errou, mexeu mal. Eu só tiro o peso desse erro, né, na nossa avaliação é um erro, para o jogo do Galo especificamente, porque eu acho que se o nosso lateral direito fosse o Pará, se fosse o Galhardo, a gente teria ganho aquele jogo. Né? Não dá para tirar da conta do que fez o João Pedro em 1 minuto e meio de jogo. Praticamente deu uma virada para os caras. Teve o fator expulsão também, mas esse fator o Renato conseguiu contornar de alguma forma. Então eu acho que o Renato teve momentos bons no jogo, né? O Grêmio conseguiu se portar bem, 11 contra 11, depois 11 contra 10, no caso a gente com 10, né? Então o Renato teve muitos méritos. E quando ele mexe mal, que eu também concordo que mexeu mal, eu também faria diferente, o Grêmio não passa a sofrer uma ameaça e 5 bolas na trave e o Marquezinho melhor em campo, não acontece nada disso. Eu acho que a gente teve o jogo controlado na maior parte do tempo, por isso que eu não coloco tudo no colo dele. Eu sei que ele tirou o centroavante, tirou os meias depois e trouxe o Galo para o nosso campo, e isso facilita que aconteçam erros, né, individuais lá perto da área ou dentro da área, no caso, né? Eu sei que o Renato tem esse dedo, portanto, e eu tô dizendo que eu concordo que ele errou. Só que eu acho que ele errou num combo de erros da arbitragem, que é impossível não falar disso, dos atletas do Grêmio em campo, que sinceramente eu boto ele só como mais um elemento, né? Então eu tava em alguns grupos de WhatsApp, onde o pessoal tava sentando a lenha, Renato entregou mais um jogo e não sei o que, eu tava dizendo, cara, também não gostei do que ele fez, mas assim, eu não acho que o Renato entregou esse jogo, eu acho que ele tava a 3 minutos de ser o herói do jogo, né? Conseguiu fazer 2-0 com um jogador a menos, porque ele foi ousado e de fato fez algo que poucos treinadores fariam, não mexeu depois da substituição, só reposicionou o Vijaçante e tal. Então assim, a gente vai mudar toda a nossa análise porque o João Pedro fez 2 pênaltis em 1 minuto e meio, sabe? O meu paninho tava na mão. Só que aí, cara,
uma coisa que passou batido quase, que falaram en passant, que para mim esse é o absurdo, muito maior do que tirar o Cristaldo aos 30 do segundo tempo, é a coletiva dele ter sido express, ter sido rápida, porque ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Cara, isso é o emblema, é o símbolo, é o resumo de tudo que eu venho falando há tanto tempo no sentido de trocar de técnico para a próxima temporada. Cara, como assim tu tem um compromisso no Rio de Janeiro? Tu tem que dizer para o teu compromisso que tu está trabalhando. Um trabalho que te remunera R$1,5 milhão por mês. E a parte desse trabalho é dar satisfação para a torcida de uma forma satisfatória depois de uma partida. Principalmente depois de uma derrota catastrófica, vexatória até mesmo, como foi aquela. É parte do teu trabalho. Tu está sendo muito bem remunerado, cara. Então assim, esse comportamento, e lembremos, é um comportamento parecidíssimo com aquele do Grenal, que para mim não desceu bem até hoje, em que a gente toma um totó de bola do Inter lá no Beira-Rio e ele vai embora sem dar a coletiva, porque ele também tinha um compromisso no Rio de Janeiro, cara, num Grenal. E o Guerra na coletiva foi constrangedor. O Guerra disse: eu falei pro Renato não ir, vocês querem que eu faça o quê? Que eu prenda ele numa sala? Ou seja, ele foi contrariando a ordem do presidente do clube, deixou de dar satisfação para a torcida do Grêmio depois de uma derrota no Grenal. E contra o Atlético domingo, acho que eu falei ontem talvez, né, no começo do vídeo, mas foi do domingo, ele faz algo muito parecido, cara. Ele dá uma entrevista relâmpago e cara, vai depois pro Rio de Janeiro. Vai depois pro Rio de Janeiro. É teu trabalho, sabe? E eu sei que é simbólico, eu sei que muda muito pouco pro efeito de tabela, se o Renato deu a coletiva, muito pouco ou nada, se o Renato deu a coletiva ou deixou de dar, mas é que pra mim isso mostra uma postura de quem tá cagando e andando, de quem tá de saco cheio. O Renato não faria isso no Flamengo, ele não faria isso no Cruzeiro, né? Ele fica tão à vontade no Grêmio, os dirigentes são todos fãs dele, né, cara, que isso faz com que ele pinte e borde. E eu acho que essa displicência e esse saco cheio respingam em campo, né? O Renato, que sempre teve o grupo na mão, falamos já após a eliminação do Fluminense, né? O Natan Pescador contrariou ele dizendo: não, eu entrei frio mesmo. O Renato disse que não. O Marquezinho reclamou do meio de campo esvaziado. Então parece que o Renato tá perdendo a mão até com o grupo, cara, porque ele não tá com um brilho no olho para fazer até o que ele faz bem. Ele queimou os jogadores no último jogo, dizendo que a culpa foi só dos jogadores, que foram erros infantis e por isso a gente perdeu o jogo, tirou dele da reta 100%. Será que não está respingando nos jogadores esse comportamento do Renato, que está até meio contraditório com a história dele? Aí ele bota o Nathan Fernandes no jogo, que já é um desrespeito com o Aravena, que estava jogando melhor, que tinha sido um dos responsáveis pelos 3 pontos do último jogo. Ele atropela o Aravena para botar o Nathan Fernandes, que não tá jogando nada há um bom tempo. E aí ele vai lá e tira o Nathan Fernandes no meio do jogo para incinerar de vez o guri. Que eu até acho que não foi um absurdo ele ter tirado, pensando no jogo em si, porque o guri entrou muito mal, né? Mas ele não deveria nem ter botado, né? E aí, quando ele se viu obrigado a tirar para tentar recuperar algum fôlego do time, incinerou o guri, né? O Renato, que sempre teve essa habilidade para saber lidar e fazer, tá perdendo até isso, cara. Então esse saco cheio dele tá refletindo em campo, cara. A gente tem uma torcida em conflito, a gente tem um peso demasiado, né, no ambiente da torcida por conta dessa polarização, que eu acho que inclusive tá pendendo muito mais pros que querem que o Renato saia. Eu não vou dizer anti-Renato, porque ninguém no Grêmio é anti-Renato, né? Tem pessoas que mesmo considerando ele um ídolo e gostando dele como nessa figura da estátua e tal, querem que ele saia do Grêmio como treinador. É outra coisa, né? Não é anti-Renato, mas esse bloco que tá optando pela oxigenação, pela troca, tá cada vez maior. Eu não sei se hoje já não é uma maioria considerável. Não só uma maioria, mas como talvez até considerável, sabe? E aí
em meio a tudo isso, né, cara, que eu já falei em outros momentos, né, só que agora teve esse fato novo do jogo do Galo, da coletiva relâmpago, que pra mim, sabe, cara, é um sintoma de algo muito maior. Depois de tudo isso que eu falei, a gente ouve a notícia de que o Cruzeiro teria interesse. Antes o Gabardo tinha vazado que 2 clubes grandes da Série A estavam interessados no Renato. Eu chutei Corinthians e Vasco, né? E ainda falei, olha, o Vasco tem o fator Rio de Janeiro, o Renato, se algum clube do Rio quiser, vai correndo, né? O Corinthians talvez já seja uma bomba um pouco maior, ele sabe que no Grêmio ele tem uma vida mais fácil por todas essas comodidades que a gente fala, né? E que são nocivas ao Grêmio, mas benéficas ao Renato. Agora, o Cruzeiro é interessante, cara. Se o Cruzeiro realmente vai fazer uma força-tarefa para contar com ele no ano que vem, já iniciou os contatos, inclusive, o Renato gosta de vários jogadores que jogam lá. O próprio Matheus Henrique e o Wallace, né, que eram jogadores dele aqui no Grêmio, ele tentou trazer, pelo menos o Matheus, eu acho que ele tentou trazer para o Grêmio, talvez ambos. É uma SAF hoje em dia, né? O Renato sempre reclama dos tais dos investimentos que nem são tão módicos assim no Grêmio, tá? Nem são tão módicos assim, mas ele vive reclamando. Talvez essa SAF brilhe os olhos dele, mas não é Rio de Janeiro. Por outro lado, é mais perto do Rio de Janeiro do que Porto Alegre. Lá ele não é o rei da cocada preta como aquele é. Lá ele vai ter que ficar sentadinho, dando uma coletiva até o fim e respeitar os processos do futebol. Então tem prós e contras, mas olha, talvez, né, como eu defendo que a saída dele seria benéfica ao Grêmio nesse momento, talvez o Grêmio seja beneficiado mais uma vez por terceiros, né? Porque o Grêmio, aparentemente, não tem coragem ou peito ou até não faz o diagnóstico correto de que a saída do Renato seria benéfica ao clube. Então talvez pelo Grêmio, pela direção do Grêmio, ou pelo diagnóstico errado, ou pela falta de coragem, talvez pelo Grêmio o Renato fique ou ficaria em 2025. Pelo Renato eu já tenho mais dúvidas, né? Porque talvez ele mesmo comece a se dar conta que ele está de saco cheio. Mas, né, meus amigos, 1,5 milhão por mês, né? Ano que vem vai ser maior esse valor, vai ser uns 1.700, sei lá quanto, né? Então talvez ele diga, eu tô de saco cheio, mas eu vou encarar. E às vezes nem é só pelo dinheiro, às vezes o cara não quer ficar parado também. O cara quer ficar trabalhando, né? E se não tiver nenhuma outra proposta, talvez ele também diga, aqui no Grêmio eu tenho vida fácil, vou ficar, né? Mas assim como o JP Galvão pediu para não jogar no Grêmio, né? Assim como às vezes a gente vê uns jogadores pedindo para jogar no Grêmio e o Grêmio contrata, a gente vê jogador pedindo para sair, como foi o JP Galvão, e resolveu o time do Grêmio, né? Porque se dependesse do Renato ou da direção, o JP Galvão não tinha saído naquele momento, né? Então talvez mais um elemento externo, né? Pessoas de fora talvez acabem ajudando o Grêmio, porque as decisões internas não ajudam nestes casos específicos. E neste caso estou falando do Cruzeiro, que talvez, se chegar com uma proposta boa, interessar ao Renato e ele resolver mudar de ares, pode ser que por linhas tortas aí, né, por fatores externos, a gente acabe oxigenando finalmente o clube. Vamos acompanhar. Alô, Voivoda, ligando só para ver como tu tá, se tá tudo certo por aí, se quer um cafezinho, e caso espirre, saúde. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.